Fala aí, pessoal do nono, como é que estão vocês, gente? Espero que estejam bem, conseguindo acompanhar direitinho as nossas atividades semanais. Então, pessoal, estamos chegando aí ao nosso segundo ciclo do quarto bimestre e agora vamos voltar para a história do Brasil. Vamos falar sobre a República Populista em nossa aula de hoje. Compartilho com vocês nosso material para a aula de hoje aqui, preparado com carinho para vocês, para ajudar aqui na nossa aula. Então, República Populista. Mas antes disso, sempre lembramos das nossas orientações semanais aí. Ciclo 2, semana 1, além de assistir a videoaula, eu peço a vocês a leitura das páginas 104 a 111 e também para fazer atividade na página 112. Bom, capítulo 11 agora é o que nós estamos estudando. Qualquer dúvida, galera, participe lá no fórum e também na sala virtual. Gostaria de ter a companhia de vocês, para que a gente possa contribuir cada vez mais com o conhecimento de vocês aí e conversar um pouquinho mais sobre a matéria. Tá legal, galera? Bom rever vocês sempre quem está participando nas segundas-feiras e gostaria da participação de mais pessoas aí na nossa sala virtual também. Muito bem, vamos em frente aí. Vamos falar sobre a República Populista. Só lembrando, então, a gente já estudou um pouco sobre isso, que populismo é aquela prática populítica, né, caracterizada pelo estado de compromisso, na qual o governante ele vai buscar apoio da população em troca de favores ou de reformas populares. E por meio dessas reformas, desses favores, né, o líder carismático ele vai estabelecer uma relação direta com o povo, independentemente do partido político a qual ele pertença. Então, existe muito disso ainda até nos dias atuais. Os políticos populistas sempre procuram trazer reformas que vão agradar cada vez mais o povo, independentemente de que partido que ele esteja, ou linha, direita, esquerda, que ele vai se inclinar. Tá bom, gente? Então, é importante de saber aqui que existem realmente ainda até hoje algumas dessas práticas populistas. Durante esse período também nós chamamos de período da redemocratização no nosso país. Nós vamos ter, então, aqui alguns presidentes que nós vamos estudar hoje. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. E, ao final de tudo isso, houve a ditadura militar. Esse período da redemocratização durou de 1946 a 1964, quando se estabeleceu a ditadura militar. Nossa aula de hoje, queremos estudar desde Eurico Gaspar Dutra até Jânio Quadros. Tá legal, galera? Muito bem, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre Dutra. Nós vimos, né, no final da última aula sobre a Era Vargas, que Vargas foi deposto em 1945, um pouco antes de ser das eleições. Havia aquele desejo da continuidade de Vargas, do queremismo, porém, não resistiu à pressão e ele acabou realmente cedendo e deixando o seu cargo. Mas as eleições estavam marcadas e durante a sessão de Vargas, então, 3 candidatos estão aí. O PSD, junto com o PTB, vai lançar o Eurico Gaspar Dutra, a UDN, que era o partido de oposição, vai lançar o Eduardo Gomes, e o Partido Comunista Brasileiro vai lançar o engenheiro Iedo Fiuza. As eleições vão ocorrer bem, de forma interessante, foi a primeira vez que as mulheres vão votar, o voto também não era mais o voto aberto, agora o voto secreto, e aí Eurico Gaspar Dutra vai ser eleito com 55% dos votos. Legal? Quero lembrar que o Dutra ele era do mesmo partido de Getúlio Vargas, porém não apoiava a sua permanência no governo. Logo que entra no governo, Dutra ele procura, então, estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição. Só lembrar que em 1937 tinha sido estabelecida uma Constituição, a polaca, com características totalitaristas. Então, agora, nesse período de redemocratização, precisamos de uma nova Constituição. Todos os partidos foram convidados a participar, porém, né, a Assembleia, o que vai dominar na Assembleia são os representantes do liberalismo, em especial aqueles ligados aos setores rurais, com sentido bastante conservador, ou seja, membros do partido do próprio governo, o PSD. Aqui vocês veem as influências político-partidárias do momento. O PTB, que era um partido com bastante vínculo também com a Era Vargas, como também o PSD. O PSD, inspirado por Getúlio, partido do presidente que, apoiado pelo PTB, venceu as eleições com a maioria esmagadora dos votos. O PTB era o partido do Getúlio Vargas, com ideologia populista,
que mantinha uma tradição e reforçava muito realmente ligada a Getúlio Vargas. A UDN era o partido de oposição, eram aqueles que ficaram afastados do governo Vargas, e eles eram antigetulistas e de ideologia liberal. E o Partido Comunista Brasileiro, a base urbana, com justamente a penetração do meio militar, alguns militares eram do Partido Comunista, mas a principal força dele estava dentro do operariado. Bom, então, o governo Dutra tiveram várias características. Foi o período de redemocratização, a Constituição de 1946 foi estabelecida, vamos ver daqui a pouquinho algumas características dela, mas a principal característica desse governo foi uma tremenda abertura para o capital estrangeiro. O governo de Eurico Gaspar Dutra foi no contexto do início de Guerra Fria, e claramente o nosso presidente se posiciona ao lado dos Estados Unidos durante esse período da Guerra Fria. Então, abre-se o capital, especialmente para o capital cada vez mais dos Estados Unidos, e também de apoio, claro, à política estadunidense durante a Guerra Fria. É estabelecido também o Plano SALT. Esse Plano SALT é um plano onde seria enfatizado em recursos nessas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Porém, o plano não deu totalmente certo. Infelizmente, a inflação acabou aumentando e até o governo de Dutra ficou muito marcado mais pela perseguição aos comunistas do que por realmente uma melhora na questão da economia. Da Constituição, quero trazer para vocês aqui as principais características. Vão prevalecer as características liberais, com sentido conservador. Vai ser mantido também o voto dos brasileiros acima de 18 anos e alfabetizados. Os analfabetos só poderão votar a partir de 1988, com a nossa última Constituição. O mandato presidencial vai ser ampliado de 4 para 5 anos. Também vai assegurar o direito de greve e de livre associação sindical, e algo que funcionou durante o período Vargas, que foi a legislação trabalhista, vai ser mantida aqui pela Constituição de 1946. Bom, gente, terminando o governo de Dutra, em 1950, as eleições foram marcadas, e adivinha quem vai ser candidato? Exatamente, Getúlio Vargas. E Vargas, ele vai ser eleito com 48,7% dos votos, para desespero dos udenistas, que tinha como candidato Eduardo Gomes. Vargas eleito, agora ele estabelece uma política onde ele diz claramente que ele foi eleito pelo voto direto. Desta vez entra nos braços do povo, como ele mesmo colocou na sua carta testamento. Tá legal? Então é interessante isso aqui. Na sua política, gente, econômica, havia o projeto industrializante e agora para o nacionalismo econômico. Ao contrário do que Dutra pregou e quis, que até foi colocado como entreguista, levando a nossa economia cada vez mais para o lado do internacional. Agora não, Vargas quer realmente o nacionalismo econômico, por isso até teve muita oposição dos internacionalistas. Durante o governo Vargas vai ser criada a Petrobras e a Eletrobras, justamente durante essa política nacionalista econômica, e também pela tentativa de controlar as remessas de lucros das multinacionais. Isso foi importante nesse momento, essa luta de Vargas contra as empresas internacionais aqui em nosso país. Uma dessas campanhas foi a campanha O Petróleo é Nosso, aonde pregava a soberania da produção de petróleo aqui no Brasil, justamente para o nosso povo brasileiro. Então, que a produção de petróleo fosse comandada por uma empresa brasileira, pelos próprios brasileiros. E isso levou com certeza, vamos dizer assim, até um fim favorável para o grupo nacionalista, porque em 1953 vai ser criada a Petrobras, uma empresa estatal do próprio governo, responsável pelo monopólio total da extração de petróleo no nosso país. Então, isso foi importante justamente nesse momento aqui, o que gerou certamente muito ódio, controvérsia em relação àqueles que queriam a política internacionalista. A UDN sempre foi a principal opositora de Vargas aqui, e ela vai se tornar realmente nesse instrumento de contestação do governo. E o objetivo deles era articular a saída de Vargas do poder. Um dos principais líderes udenistas foi o jornalista Carlos Lacerda, o Corvo, assim chamado de O Corvo. Ele era diretor do jornal Tribuna da Imprensa e ele foi um dos principais líderes dessa oposição.
O que marca aqui foi justamente um atentado que ocorreu contra o Carlos Lacerda em 5 de agosto de 1954, na Rua Toneleiros. Por isso ficou conhecido como atentado da Rua Toneleiros. Um bairro de Copacabana, na frente da sua casa, o seu apartamento, ele vai ser alvejado ali com tiros no seu carro e ele vai acabar sofrendo um tiro vai acertar o seu pé, porém, o seu motorista, que também era seu segurança particular, o Major Rubens Florentino, acabou levando 2 tiros e morrendo. Lacerda não morreu, mas esse ferimento na perna vai ser uma das grandes armas para depois tentar a deposição de Vargas. Entre as testemunhas do fato, uma conseguiu até anotar a placa do carro da fuga, e as investigações vão descobrir que o mandante do atentado foi Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal de Vargas. E o presidente certamente se viu cercado aí por uma grande pressão, até que em 24 de agosto tem uma reunião com todos os membros do governo, e a pressão era para que realmente ele saísse do governo, em especial a pressão dos militares. Ele é informado pelo seu próprio irmão de que os militares queriam a saída dele, e ele fala para o seu irmão: vivo, eu não me entrego. E ele vai para o seu gabinete, faz um envelope, uma carta ali, e dá um tiro dentro do seu próprio peito, e na carta ele coloca essa carta endereçada ao povo brasileiro. Então, o suicídio de Vargas acontece, e Vargas agora morto, e causa uma comoção inteira em nosso país. Vocês vão ver aí que multidões acabam indo ao velório dele, e isso levou realmente até ele como tido até como herói nacional. Muitos ainda, aqui nós temos, onde você encontra algumas dessas estátuas, ou, desculpa, ou bustos, né, de Getúlio Vargas. Ainda hoje as pessoas acendem velas e falam a respeito muito bem de Getúlio Vargas. Esse político bastante controverso da nossa política brasileira acabou morto, mas levou muitas pessoas aí ao seu velório, e é uma comoção muito grande, né? Aí nós vemos que Café Filho vai acabar assumindo a vaga de Vargas, e as eleições vão ocorrer em 1955. Em 1955, o único governador que foi até o velório de Getúlio Vargas foi Juscelino Kubitschek, que era governador de Minas Gerais. Agora ele vai ser eleito. Ele vence as eleições em 1955. Getúlio Vargas, ele tem um lema na sua campanha: 50 anos em 5. Ele promete 50 anos de desenvolvimento no Brasil apenas em 5 anos de mandato. O país se enche de capitais estrangeiros e vira um campo de obras, né? Construção de hidrelétricas, Furnas e Três Marias vão ser aqui também. A construção de Brasília vai ser o seu grande marco. A instalação de indústrias de bens de consumo duráveis, automobilísticas, eletrodomésticos, a Ford, a Volkswagen, também a General Motors, vem para o Brasil justamente nesse período. Ou seja, ele é claramente um adepto da política entreguista, como ficou conhecida, né? Internacionalista, onde quer abrir para o capital estrangeiro. Porém, houve um crescimento muito grande da dívida externa no nosso país, a inflação e o desemprego. Durante o seu governo, é estabelecido o plano de metas. Esse plano de metas era um plano econômico voltado, né, para fortes investimentos em alguns setores. Que setores seriam esses, né? Primeiramente, energia, ampliação do fornecimento de energia em todo o nosso país. Transporte, ampliação e melhoria das estradas de rodagem, estímulo às montadoras de automóveis, no caso, todas internacionais. Alimentação, maiores investimentos no setor de alimentos para aumentar a oferta e, assim, possibilitando uma melhor qualidade e também ter melhores preços, porque se você tem maior oferta, você tem a possibilidade de ter melhores preços também. Indústrias de base, como maior investimento no setor, produção de ferro, entre outras coisas, energia e assim por diante. Tá bom? Na educação, melhoria e ampliação do ensino público era meta de nosso amigo Juscelino Kubitschek, o JK. Defendia certamente a grande parte da industrialização do nosso país, e ele quis atrair para isso o capital estrangeiro. Porém, Vargas queria limitar a entrada do capital estrangeiro, e você percebe aqui que
havia essa diferença entre eles. Mas JK consegue atrair capitais estrangeiros, mas aumenta muito a nossa dívida externa. JK está aí no seu maior projeto, que foi a construção de Brasília. Projetada por Oscar Niemeyer e pelo Lúcio Costa, essa nova capital foi a grande realização do governo JK. Ele queria levar a capital para o centro do nosso país, para que assim pudesse governar o Brasil do centro do nosso país e tendo maior possibilidade de estar nas outras localidades com melhor acesso. Gente, isso foi um projeto idealista, viu? Porque aonde foi construído Brasília não tinha nada, era um planaltão zerado, não tinha nada. E ali foi construída essa cidade do nada. Hoje, existem diversas cidades e no entorno de Brasília já se desenvolveu bastante, mas na época realmente foi algo bastante inovador, o projeto de Brasília. Porém, como nós falamos, infelizmente, o crescimento da inflação foi muito grande neste momento aqui, e uma das grandes consequências do governo JK foi justamente o aumento da inflação. Após a saída do JK, o governo vai para Jânio Quadros. Jânio Quadros vai ser eleito através de uma campanha extremamente populista, né? Ele é chamado populismo caricato. Ele vai adotar uma vassoura como símbolo da sua campanha e vai ficar realmente preocupado assim, com medidas muito controversas, entre elas a proibição de rinhas de galo, né, brigas de galo, e também de utilização de biquínis nas praias brasileiras. Ele se comunicava através de bilhetinhos com seus assessores e era muito polêmico, né? Preocupado realmente de proibir essas brigas de galo e também até de biquíni, de utilização de biquíni, mas muito mais ligado lá à linha conservadora. Ele vai se aproximar de países comunistas como Cuba, União Soviética e China, tanto que vai dar a condecoração da Ordem do Cruzeiro, que é uma mais alta condecoração do nosso país, a Che Guevara, o líder, um dos líderes da Revolução Cubana. Ele vai renunciar ao seu mandato 7 meses apenas depois de estabelecer. A ideia, na verdade, era ele voltar, estava querendo fazer um joguinho assim mais emocional, mas não foi isso que aconteceu. Ele acabou realmente ficando de fora. E essa campanha dele aí da Varre, Varre, Vassourinha, ele usava um jingle, né, na sua campanha, que é esse aqui, ó, Varre, 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 Vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer desta maneira. Jânio Quadros, a experiência deste povo abandonado. Então, um jingle utilizado por ele, muito conhecido na época, e levou, né, justamente Jânio Quadros a ser eleito. Então, ele renuncia na tentativa de retomar com plenos poderes, mas não consegue, porque a ideia dele é: ninguém vai aceitar o João Goulart, meu vice, porque, de acordo com a Constituição, né, ele não poderia assumir isso. E realmente, de acordo com a Constituição, não é isso, mas haverá uma campanha para legalização da permanência de João Goulart, mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom? Então, a política externa dele procura total independência dos Estados Unidos, e você percebe que uns tentam se aproximar, Dutra e JK, e outros queriam a separação, Vargas e Jânio Quadros. Mas a gente vai falar, então, na próxima aula, sobre o nosso amigo João Goulart, que é o próximo assunto nosso, tá bom, gente? Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar vocês. Grande abraço, gente!